obrigado, tá? Por ter aceitado esse convite. Para a gente é uma honra ter você aqui hoje. Tá bom? Eu agradeço muito, Luiz. Obrigada, né, pela apresentação, pelas palavras. É um prazer estar aqui contigo e de volta, né, com a equipe do Senai. Foi, igual o Luiz falou, eu já tive um tempinho que eu trabalhei. Foi no Senai que a gente se conheceu, na verdade, aí ficou para a vida. Mas, né, eu tenho o prazer hoje de estar voltando e, assim, trazendo, acho que um pouco justamente dessa mescla, né, que o Luiz fala. Eu trabalhei muito no mercado, né, também, com essa parte de desenvolvimento de materiais, desenvolvimento de produto, né, eu sou, igual o Luiz falou, sou formada em design de produto, e dentro da área acadêmica, a minha atuação principal é em design de produto, né, eu tenho o prazer de estar aqui com o Igor Lopes também, né, que vem do contexto de Weng aqui, né, foi me orientando de projeto, então é um prazer estar aqui com todos vocês. Eu vou compartilhar minha tela, e aí vocês me falam se deu certo, porque eu vou tentar colocar janela, né? Vamos ver se ele me deixa aqui. Ué. Tá me pedindo permissão para gravar a tela, ai, Jesus. Aí. Gente, eu achei que ele ia me deixar compartilhar. Espera aí, só um minutinho. Luiz, vocês estão me ouvindo? Sim, não está compartilhando, não? Não. Peraí que eu não sei se ele está me pedindo autorização, não sei se é do meu aqui. É engraçado, né, que eu dava aula por aqui, pelo Teams, e ele está me... Deixa eu ver se ele me deixa aqui agora. Ô Luiz, boa tarde, desculpa interromper. Boa tarde, falando. Tem como depois você disponibilizar para a gente a gravação? Tem sim. Eu vou deixar um canal aberto para vocês com as gravações, tá? Beleza, então. Obrigado. Depois consultar. Nada. Voltei. A gente testa tudo e ainda assim dá erro, né, gente? Perdão. Normal. Agora ele me deixou. Agora ele achou aqui. Pronto. Acho que agora vocês estão vendo a tela. Deixa eu ampliar ela. Gente, então eu vou, né, introduzir o assunto aqui. Eu, né, conversei com o Luiz antes para entender qual que era o objetivo que vocês tinham com essa fala, e eu espero conseguir contribuir de maneira alinhada com o que vocês precisam, e porque, assim, eu venho de um contexto que, assim, dentro da área do design a gente fala muito de pesquisa, só que eu venho de uma área de pesquisa acadêmica. E aí, né, eu fiz essa distinção aqui, quando a gente fala de pesquisa, na verdade, a gente está falando sobre esse processo que a gente realiza quando a gente não dispõe das informações suficientes, e tem uma série de processos, de percursos que a gente percorre, né, ao longo disso, tem as definições aqui de finalidade, dos objetivos, das fontes, dos delineamentos que a gente pode usar para obter isso,
E assim, por mais que tenham características parecidas, quando a gente está falando de um processo aqui de desenvolvimento de produto, desenvolvimento de um negócio, de uma proposta, que, né, qualquer que seja, quando a gente está fazendo projeto, ela tem um caráter diferente de uma pesquisa de viés acadêmico, científico, igual a gente costuma trabalhar dentro da academia. Então, o foco que eu dei hoje aqui é nessa pesquisa dentro do processo de desenvolvimento de produto. Né? Então, assim, se tiver dúvida, alguma coisa que eu possa esclarecer para vocês nessa outra vertente, que é essa de direcionamento mais acadêmico, né, e que, por exemplo, essa parte de pesquisa de materiais, que é o que eu desenvolvo, ela tem algumas especificidades, tá? E eu continuo à disposição para ajudar, caso seja a intenção de vocês para caminhar nesse sentido. Então, assim, dentro, né, falando de pesquisa dentro desse escopo de atuação do design, é importante primeiro entender como que a gente vem se direcionando nesse caminho de uma atuação mais ampla, né? Então, quando a gente falava de design, né, no início do desenvolvimento da profissão, vamos dizer assim, ali não é desenvolvimento, mas na verdade o fortalecimento do design como área, né, ali na Revolução Industrial, a gente vê esse caminho muito técnico para o desenvolvimento de produtos físicos ou desenvolvimento gráfico, né, então a gente vem caminhando muito nessa direção de que o design ele vem cada vez mais para propor processos de inovação, a gente vem propondo sistemas, serviços, experiência, né, a gente tem falado muito do design nessa proposta de experiência. Então, assim, cada vez mais a gente tem tido uma visão estratégica dessa atuação do design, né? Então, a gente sai dessa visão técnica do design e a gente caminha nessa direção de uma ampliação de escopo. E aí, pensando nessa atuação, né, a gente tem esse amplo, assim, que é justamente esse início do entendimento das pessoas, de mercado, de contextos, daquilo que é o entorno daquilo que a gente está desenvolvendo, né? Então, justamente dentro dessa primeira parte aqui que a gente vai caminhar, né? Quando a gente está falando, não só nela, tá? Vocês vão ver que a gente permeia esse processo todo com etapas de pesquisa, né? Na verdade, que se completam, que tem um processo de iteração entre elas. Mas, então, dentro dessa nossa atuação, depois desse entendimento, a gente tem esse caminho na identificação de oportunidades e demandas, né? Então, eu falo muito isso, que, assim, para o lado, né, daqui do entendimento só de mercados e pessoas e contextos, existem profissionais específicos para isso, que às vezes não tem muito mais metodologia para o entendimento de pessoas em si, entendimento cultural, né, entendimento de contexto comportamental. Só que é essa ponte na construção das oportunidades, das demandas aqui, e a posterior tradução disso em forma de projeto, que faz a atuação do design ser justamente essa visão estratégica que a gente está falando. Então, assim, esse projeto que vai ser proposto, ele pode ser de gráfico, produto, ambiente, serviço, experiência, cenário, moda, né, o que quer que seja que vai ser desenvolvido depois daqui. Essa capacidade de permear isso tudo pensando nas pessoas é justamente o que o design tem de diferencial. Que a gente vê áreas de criação, por exemplo, da engenharia, né, que chegam com um escopo muito fechado nesse desenvolvimento. Muitas vezes o desenvolvimento técnico da engenharia soluciona uma grande parte do problema, mas o design é quem permeia isso pensando nesse entendimento das pessoas, né? Então, assim, eu trouxe um exemplo aqui só de delimitação de metodologia, né? Então, é de uma ex-aluna minha que fez essa proposta metodológica aqui e que foi muito didática, então eu vou seguir com ela só para explicar para vocês esses pontos onde a gente pode inserir a pesquisa dentro de um processo projetual, né? Então, eu inicio... Oi? Se eu vou te interromper, é porque a gente está vendo na tela da sua apresentação, do PowerPoint, mas não está vendo a apresentação. Ué? Você está mudando, aí a gente não consegue ver. Entendi. Peraí, então. É porque eu acho que eu compartilhei o... Será que se eu deixar assim, vocês conseguem ver? Aqui tá dando. Tem problema deixar desse jeito? Porque eu acho que quando eu abro, ele considera como uma tela diferente. Exatamente. Tá, não, só, né, o que eu tava falando aqui né, desse contexto, realmente, então, não tava trocando. Só o slide anterior que tava um pouco pequeno. Esse aqui. aqui? As informações. Tá. Esse tá um pouco pequeno, não dá para ler. Mas eu vou passando com vocês aqui, porque realmente ele é mais um guia, mas o que eu vou falar mesmo aprofundado fica... entendi.
tá? Mas, assim, se tiver muito ruim, aí vocês me avisam, a gente troca isso. Vou tentar só tirar o máximo de coisa que eu consigo esconder aqui, que daí eu acho que ele aumenta. Aumentou. Aumentou, né? Acho que dá para vocês verem Sim, mais ou menos. ficou bem melhor. Tá bom. Qualquer coisa vocês me parem e vão falando, tá, gente? A proposta aqui é, se vocês quiserem parar e me perguntar, tá tranquilo, tá? Não tem... Eu posso abrir até o Teams aqui para acompanhar o chat ou as mãozinhas levantadas, vocês ficam à vontade de fazer pergunta no meio, tem problema nenhum não, tá? É uma conversa. Então, assim, né, pensando nesse processo metodológico aqui, esse é uma das propostas, né, quando a gente fala de metodologia de desenvolvimento de projeto em design, ela é ampla, né, tem várias possibilidades, mas a gente tende a fazer uma divisão parecida nessas áreas, né, de problematização, investigação, ideação, avaliação e validação. E a pesquisa passa por todos esses, né, ela não acaba no começo, na verdade a gente faz isso o tempo todo ao longo do desenvolvimento. Então, a primeira parte aqui que eu vou falar é dessa pesquisa de tendência de comportamento. Então, quando a gente fala de pesquisa de tendência, a gente tem, às vezes, esse direcionamento muito assim, que a moda, por muito tempo, né, monopolizou esse termo, vamos dizer assim, mas que quando a gente está falando de tendência, na verdade, a gente está tentando entender comportamento. A gente está tentando... mapear a maneira como as pessoas têm interagido com o produto, com o serviço, com o que quer que seja que está ali no entorno, que se direciona para o que a gente quer desenvolver. Então, eu inicio entendendo esse comportamento de uma maneira geral e vou caminhando na direção daquele mercado para onde eu estou me direcionando. Né? Então, essa ideia de entender para onde as pessoas estão tendendo, né, ou para essas mudanças, esses movimentos, essa evolução de interação né, social com o todo, que às vezes a gente está pesquisando uma área e acha que tal comportamento não tem nada a ver com o que a gente está fazendo. Então, assim, eu estou pesquisando para uma área específica e estou falando lá que as pessoas estão fazendo valorização de mercado local. De que maneira que isso me atinge? Aí a gente vai ver que a valorização de mercado local, ela atinge o consumo de alimento, ela atinge o consumo de serviço, e a gente vê as pessoas talvez buscando um pouco mais de humanização por trás daquilo que elas estão trabalhando, né? Então, assim, as interfaces mais humanizadas, tudo isso vai, de uma maneira, caminhando junto, né? É um processo conjunto que, na verdade, parte de talvez a fuga da massificação, as pessoas têm achado os produtos muito massificados e têm buscado as coisas mais direcionadas para a própria identidade. Então, de uma forma geral, compreender esse comportamento ajuda a gente a mapear o mercado que a gente está se direcionando. Então, né, a gente pode entender isso, que aquilo que eu estava falando naquele mapinha aqui, né, que eu tinha mostrado para vocês, acho que não trocou. Então, esse lado esquerdo aqui, quando eu faço esse entendimento de mercado, pessoas e contextos, e aí eu parto para a identificação de oportunidades e demandas, nesse contexto aqui é que eu falo que às vezes vão ter, assim, vai ter antropologia, sociologia, a própria história, né, entendimento. Então, assim, tem áreas que têm essa bagagem que é de onde a gente vai buscar as nossas informações muitas vezes. Então, assim, a atuação dentro do design, a gente fala muitas vezes que ela é integrada, né, ela é multidisciplinar, ela parte dessa interação com outras áreas justamente nessa busca, né, de apoio, talvez, para fazer. Não existe projeto que a gente consiga fazer sozinho, né, então a gente busca esse suporte em outras áreas. E aí, assim, dentro da antropologia, da sociologia, por exemplo, a gente tem, né, antropologia do consumo, sociologia urbana, antropologia visual, cybercultura, etnografia digital. Tem outras áreas de pesquisa aqui, várias, que conseguem dar esse suporte para o que a gente faz. A gente, dentro do design, às vezes, né, a gente fala que, por exemplo, a gente faz pesquisa de cunho etnográfico, né? A gente não faz etnografia porque não é a área de formação específica do design. Apesar da gente ter, né, dentro da grade de formação do design, a gente tem filosofia, a gente tem sociologia, a gente tem essas áreas que munem, né, a nossa formação, assim, mas o tempo todo a gente tem essa consciência de que, né, existem maneiras da gente interagir, mas sabendo que não é a nossa área especificamente. E aí, para a gente, então, que não é necessariamente pesquisador de tendência, né, como que a gente aplica essas informações? E aí é que eu volto aqui
nesse primeiro quadro, né, do entendimento aqui de mercado de pessoas, é aqui que a gente está nesse momento, né, falando o porquê que a gente faz essa pesquisa. A gente parte justamente para esse entendimento de pessoas, e aí tem maneiras de fazer isso, né, eu vou falar algumas aqui. A gente tem esse entendimento de pessoas, a gente tenta entender esse contexto comportamental, os fatores culturais, né, que estão ali no entorno, nessa compreensão do que o contexto para onde eu estou me direcionando, do que é valorizado ali, a maneira como eles se comportam, a maneira como, enfim, né, eu estava, né, tem uma área agora que eu estou vendo se desenvolver muito, que é o Design Anthropology, né, uma nomenclatura única, assim, Design Anthropology. E aí é uma maneira, assim, de trabalhar a imersão em contextos, né, de uso e de comunidades e tal, e que tira aquela coisa meio de que a gente vai lá e simplesmente, né, analisa aquilo e não retorna com uma resposta, não retorna com, ou não ouve as pessoas, né, porque tem muito isso também, tem um contexto às vezes, as pesquisas de cunho etnográfico, ou essa questão do design anthropology, das pessoas irem em comunidades, em contextos, e tentarem definir por si só, sem ouvir as pessoas, sem parar para observar, né, de uma maneira muito impositiva, assim, o que a gente acha que eles fazem. Então, assim, eu falo porque às vezes a gente vai... Tinha uma professora, a Raquel Noronha, que é da Universidade Federal do Maranhão, estava falando sobre isso, assim, que ela foi em uma comunidade uma vez e ela percebeu, por exemplo, a maneira que as pessoas se portavam. Então, elas sentavam no chão, sabe, assim, coisas que são aspectos comportamentais, então mesmo as pessoas mais velhas tinham uma grande mobilidade, sentavam no chão diretamente, tá? Então a gente vê que tem, assim, fatores que estão ali no entorno, às vezes, do que a gente está trabalhando, que vão interferir no contexto para onde a gente projeta, né? E aí, no entendimento desse contexto comportamental e de cultura, que a gente identifica esses comportamentos, esses hábitos, né, e esses movimentos para onde a gente está tendendo e de que maneira que a gente vai inserir a nossa proposta de projeto desse sistema produto-serviço, né, o que a gente está propondo ali, dentro de um contexto real. E aí a finalidade, então, disso é justamente de se adequar, né, dentro de um mercado competitivo nessa proposta de novos produtos, novos serviços, novos modelos de negócio, né, então, aquilo que a gente está propondo, se ele não for conectado com uma realidade existente, às vezes pode ser uma boa ideia, mas que às vezes por um detalhe de ajuste, né, contextual, a gente acaba às vezes falhando nessa inserção daquela proposta, nossa, que era super inovadora, ou ter uma nova tecnologia super legal desenvolvida por trás, e a gente entender, né, como que, assim, compreender as pessoas é o que vai, às vezes, fazer mais diferença. Eu não sei se vocês conhecem o Vergante, eu acho que talvez o Luiz deve ter falado, talvez, né, muito dentro da área de inovação. O Vergante é um autor que fala do Design Driven Innovation, né, e aí ele mostra muito como que, às vezes, a gente vai chegar num ponto disruptivo de proposta, quando a gente faz simultaneamente um movimento disruptivo tecnológico e de significado. Então, assim, às vezes eu vou ter um movimento disruptivo tecnológico, mas eu não vou, né, ter uma grande alteração de significado, por exemplo. Então, assim, para chegar nesse ponto de uma grande modificação contextual, assim, eu preciso entender o que as pessoas consideram como valor, o que elas têm de percepção em torno daquilo do ponto de vista de significado, de afeto, né, o que tem ali por trás, para eu conseguir fazer uma proposta ali que seja adequada e que vá ser aceita e que faça sentido dentro de um contexto. Então, por isso, entender pessoas é importante, né? E aí, então, a gente vê, por exemplo, esse ciclo, né, que se reitera e que é eterno. Então, a gente faz essa pesquisa de tendência, a gente identifica, né, os benefícios desejados pelo consumidor que a gente está propondo, né, se propondo a trabalhar. A gente traduz isso em forma de benefícios desejados em características do produto, né, a gente tenta fechar, que é o que a gente chama dentro do design de briefing, né, que são esses requisitos técnicos, estéticos, econômicos, né, uma variedade de requisitos que a gente pode ter. A gente faz a tradução disso em forma de novos produtos, novos serviços, o que for o nosso desenvolvimento aqui, pensa nessa proposta de valor, né, então o que a gente está propondo, tá, é um produto, mas o que esse produto entrega? Quando a gente, né, sintetiza isso e entra numa proposta de valor, o que eu estou propondo aqui realmente que vai ser o diferencial e que vai, né, chamar as pessoas para ir na direção daquilo que eu estou propondo. E aí a gente volta para as tendências, a gente meio que, assim, alimenta, né, esse mercado, a gente tem que ir entendendo, porque os comportamentos mudam muito
Tem alguns mais rapidamente, outros de maneira mais lenta, né? Então a gente vê que alguns meio que são mais amplos, assim, vem meio plano de fundo, e enquanto outros vão se alterando mais rapidamente. Então a gente tem que estar o tempo todo muito conectado nisso, para a gente saber se o que a gente propôs aqui há 2 anos atrás continua vigente, continua conversando com as pessoas, né, e é necessário essa atualização constante. E aí existem, né, ferramentas. Eu estava falando, a gente não é né, a gente não é antropólogo, não sei a formação de todo mundo que está aqui, mas assim, falo por mim, não sou antropólogo, não sou socióloga, e aí as maneiras que a gente tem de fazer esse levantamento, muitas vezes são pesquisando nos relatórios que já foram desenvolvidos por pessoas que são especializadas na área. E normalmente esses relatórios que a gente tem contato aqui já são feitos por equipes multidisciplinares. Tem designers dentro dessa equipe, né, fazendo esse entendimento e essa proposta disso em forma de comportamento. Então, existem alguns portais que são pagos e que às vezes tem uma área que é aberta, né, que é disponível. Então, Trendwatching é um deles, tem a Mintel, que tem, né, alguns tópicos, assim, e aí tem como a gente, né, ter acesso aos relatórios pagos. Aí as mensalidades tendem a ser caras, tá, gente? No geral, assim, elas tendem a ser caras. Mas a gente tem como, né, dar um entendimento disso, assim, uma visão geral. Nesses relatórios que são os gratuitos, às vezes a gente consegue ter uma visão mais ampla, assim, eu acho que consegue ajudar bastante a gente a direcionar o nosso desenvolvimento. Mintel, a WGSN. WGSN, por um tempo, foi muito associada ao mercado da moda e tal, mas, assim, não só, né, ele é um portal que faz essa análise de comportamento e que é utilizado por marcas de diversas áreas, né? Se vocês olharem lá os clientes e tal, tem uma grande amplitude, assim, de áreas das pessoas que contratam. A Box 1824 é uma agência de pesquisa de comportamento, realmente, e eles têm esse ponto eletrônico, que é um portal onde eles disponibilizam, né, algumas pesquisas ali. Então eles fazem alguns textos, assim, que dão esses indícios. Então não chega a ser um relatório, necessariamente, mas é um portal que é alimentado constantemente como se fosse drops das pesquisas que eles realizam, assim, né? Então também é uma boa fonte. Tem várias outras, né? Eu separei essas 4 principais aqui, mas tem várias outras que, se vocês pesquisarem, vocês encontram várias. Aí aqui, então, né, fui lá, entendi tendência de comportamento, entendi as pessoas, né, de uma maneira ampla, ainda sem entrar em contato diretamente com elas, mas eu iniciei o meu processo aqui nesse entendimento desses relatórios, e aí eu começo a pensar nas estratégias que eu estou desenvolvendo. Então aqui eu já começo aí num caminho de pesquisa de mercado. O Luiz me falou que vocês vão ter um aprofundamento nisso depois, né, eu até vi aqui do benchmarking. Então, assim, eu não é onde eu vou me aprofundar, eu vou falar um pouco sobre isso, mas dentro desse contexto mais amplo. Então, é a hora que a gente vai fazer esse levantamento de concorrentes similares, por exemplo, né? Então, aqui eu vou dar exemplo de um projeto que a gente desenvolveu lá na UENG também, que foi de uma aluna minha. Esse projeto, inclusive, deu vários desdobramentos depois, mas esse foi o iniciozinho, tá, do que a Helena desenvolveu. Então, ela estava fazendo uma proposta de embalagens para produtos cosméticos naturais. E aí ela queria trabalhar, então, com um material diferente. Ela testou vários materiais e a gente acabou chegando na celulose bacteriana, né, que é produzida, um filme de celulose, né, ele parece um papel mesmo, produzido a partir da celulose de kombucha. Então, que a gente chama, que é o Scooby, aquela colônia, né, que é produzida, que é uma película não, ele é bem grossinho, assim, depois do processo todo que ele se torna esse filme. Mas ela chegou nesse material como a solução. Só que antes de chegar nessa solução, teve um caminho que foi de lá entender quem estava, por exemplo, no mercado nacional. Esse primeiro levantamento dela foi de marcas focadas em cosméticos naturais dentro do mercado nacional. Ela queria entender, então ela entendeu lá no comportamento, ela já fez aquela pesquisa de comportamento antes e viu que as pessoas estavam valorizando produtos naturais, estavam tentando entender mais a composição daquilo que elas colocam em contato com o próprio corpo, e, assim, sustentabilidade ambiental, social, né? Então, assim, entender como é que também, quem são as pessoas que estão por trás disso produzindo, qual o impacto social, econômico, cultural que isso gera, né? Então, assim, a ideia era justamente de tentar mapear,
empresas desse campo que estavam traduzindo aquelas tendências de comportamento que ela identificou em forma de serviço, em forma de produto, em forma de modelo de negócio, né? Então, porque as tendências que a gente mapeia, elas são traduzidas no mercado de alguma maneira, e a gente precisa entender como quem está em volta da gente já está fazendo essa tradução para a gente definir as nossas estratégias. Aí, dentro desse levantamento, aí ela pegou algumas nacionais e outras, né, marcas internacionais para entender como concorrentes dela. Então, assim, as outras que estariam ali naquele mesmo mercado de produtos naturais. E aí, uma das ferramentas que a gente pode usar e que eu acho que ajuda demais é a análise paramétrica. Então, o que é a análise paramétrica, né? É eu definir parâmetros que fazem muito sentido dentro do que eu estou trabalhando. Então, aqui no caso do projeto da Helena, ela definiu, né, o volume aqui do conteúdo das embalagens, o direcionamento para lixo zero. Então, aí ela até explica, né, que os porquê de cada um desses parâmetros que foram definidos e por que isso era relevante no projeto. O número de materiais, né, então a quantidade de materiais diferentes utilizados na embalagem, já que ela tinha esse olhar para um viés de sustentabilidade ambiental, ela precisava entender também o pós, o que seria daquela embalagem depois que o produto acabasse. E assim, se vocês repararem, a proposta da Helena, né, ela é justamente de que o produto era um creme, né, um objeto pastoso, que era o produto principal. O recipiente externo era feito de sabonete. Então, assim, depois que o produto que estava dentro dele terminava, o sabonete seria utilizado até o fim. E essa película aqui, que é o que está em volta, que é a de celulose bacteriana, ela é compostável. Então, assim, em dias, né, cerca, sei lá, vou botar 30 dias, mas acho que nem chega a isso tudo, a embalagem se degradava completamente. Então, assim, o objetivo era justamente que o produto, digamos que a pessoa comprou um desodorante em pasta, e aí, depois do fim do produto, virou sabonete e pronto, acabou. Né? O objetivo dela era justamente chegar nesse resíduo mínimo possível, né, após o fim do produto. E aí ela analisou do ponto de vista estético, né, a função estética, que é o que a gente entende que o produto tem a função prática, que é a de, por exemplo, nesse caso da embalagem, era proteger, né, conter o objeto, mas ele tem uma função estética, que é, muitas vezes, o que vai fazer essa ponte de conexão com o usuário é essa função estética do produto, né? Então, conseguir fazer o entendimento de uma pessoa, olhar o produto e falar, não, ele é sustentável, ele é aquilo que eu estou procurando, ele é natural. Então, essa função estética do produto também é, né, associada ao que os usuários dela levavam em consideração. E o manuseio é justamente a facilidade, né, de manuseio, praticidade na abertura da embalagem e tal. Então, a gente vê que aqui, no caso dela, foi muito focado na embalagem, no produto em si, a maneira como a embalagem era projetada. Aqui já é um segundo projeto que tinha depois tem foto dele mais na frente também, mas que a Júlia desenvolveu esse projeto também com celulose bacteriana, e o dela já foi diferente, ela já partiu da celulose bacteriana como o material que ela queria aplicar. E aí ela foi tentando mapear as propriedades do material que ela conseguiria obter e de que maneira que ela ia transformar aquilo em produto. E aí ela fez uma análise paramétrica das marcas, né, e definiu os parâmetros que eram relevantes para ela, colocou numa escala Likert aqui, né, o mesmo caso a Helena também colocou uma escala Likert, que é justamente de facilitar a visualização, esse objetivo, né? Então, em vez de eu ir colocando aqui, escrevendo um texto, eu consigo mapear mais rápido aqui, talvez uma coisa que esteja, né, faltando, ou que todas as que eu levantei resolvem, ou que nenhuma delas resolve, e aí talvez aquilo vai ser a minha estratégia de desenvolvimento. Então, no caso da Júlia, ela fez uma análise das marcas e uma análise dos produtos das marcas. Então, a gente tem como fazer também essa separação, né, de contextos. Para isso, depois que a gente gerou isso, uma das coisas que a gente pode gerar, por exemplo, é o mapa de posicionamento do produto, né? Então, ela criou vários mapas de posicionamento, né, com parâmetros que faziam mais sentido para cada contexto, e aí eu trouxe 2 aqui para falar, então, assim, primeiro, da posicionamento da marca que ela estava desenvolvendo. Então, ela pegou todas as que estavam lá pelo alto, assim, aí ela analisou várias coisas, né? Então, as embalagens que eram utilizadas e tal, elas estavam todas aqui. E o objetivo da Júlia era justamente de fazer um produto com baixo impacto ambiental negativo
e com um custo que a gente não consegue chegar num custo muito baixo para concorrer, por exemplo, com plástico, com papel laminado, que é, por exemplo, a Mãe Terra tem né, ela tem um baixo custo aqui porque ela usa os materiais comuns, que são usados para outros tipos, né, de produto alimentício. E aí, do ponto de vista da estratégia do produto, ela pegou a linguagem da embalagem, que era uma coisa relevante para o projeto que ela estava desenvolvendo, e aí colocou, então, uma linguagem mais divertida ou mais sóbria contra uma minimalista ou carregada. Então, onde ela se posicionava era nesse quadrante aqui, de uma embalagem que era mais minimalista e tinha esse caráter mais divertido, né, como conexão com o usuário. E aí, então, depois disso, a gente parte para essa pesquisa com pessoas. Aí aqui tem uma grande lista, eu coloquei alguns aqui, mas tem um monte que a gente vai olhar. Então, são, né, os testes de usabilidade. O teste de usabilidade, na verdade, fica mais para baixo aqui, mas, assim, é esse entendimento daqui das pessoas que aí é nesse momento que a gente vai realmente pegar os nossos dados. Até o momento a gente estava lá entendendo o que está no mercado externo, né, em contexto externo. Eu fui lá, entendi o geral, o quadro geral de comportamento, entendi para onde que eu posso me direcionar, fiz uma pesquisa de mercado, vi como é que isso está caminhando, tá. Aqui eu estou começando a delimitar o meu escopo, né, como que eu quero me direcionar. E aí eu vou tentar conversar com as pessoas para entender o que elas entendem nesse contexto. E aí aqui a gente, né, eu peguei uma definição aqui do Norman Nielsen, que ele fala sobre esses quadrantes de pesquisa, que a gente pode caminhar mais no sentido de uma pesquisa comportamental, que é focada no que as pessoas fazem, né, então é o momento onde eu vou observar, eu não vou perguntar diretamente necessariamente, eu vou ter mais essa coisa menos, eu vou ter menos influência naquilo, né? Eu vou ficar mais de um ponto de vista mais comportamental. Ou eu tenho a mais atitudinal, que é focado no que as pessoas falam, né? Então eu vou perguntar diretamente. Às vezes eu não vou conseguir perguntar diretamente algo ligado ao que eu estou desenvolvendo, mas eu preciso ir, né, me munindo aqui de informações para eu conseguir fazer esse cruzamento e chegar na resposta do que eu preciso. E aí eu tenho a pesquisa que é mais qualitativa ou mais quantitativa, né? Então, a qualitativa normalmente é baseada nessa observação, com análise e cruzamento de contextos, de atitudes, tentando buscar esses insights, né? A minha resposta, muitas vezes, vai ser nesses cruzamentos, eu vou entender o perfil da pessoa, que tipo de resposta que ela me deu, e aí eu vou tentar mapear esses pontos, que talvez ali vai estar a minha resposta e eu não vou conseguir quantificar aquilo ainda, mas é um insight que vai me encaminhar no desenvolvimento. E assim, lembrem que tudo tem momento dentro do projeto, né? Às vezes, inicialmente eu vou fazer uma pesquisa mais qualitativa, e mais para frente eu vou caminhar num sentido mais quantitativo. Não tem certo e errado em nenhum desses contextos, tudo vai depender muito do nosso objetivo com a aplicação da ferramenta. E a quantitativa é essa baseada mais em dados, né? Então, eu vou conseguir criar métricas aqui de percentual, de quantas pessoas, né, no teste de usabilidade, quantas pessoas apertaram esse botão, e aí eu vou conseguir caminhar nessa direção de, talvez, assim, uma priorização de recurso nessa busca de impacto, né, eu consigo basear as minhas decisões em números, né. E aí aqui tem só um quadro da distribuição das principais processos de pesquisa dentro desse geral, e aí, assim, por exemplo, a entrevista, né, que a gente costuma fazer isso muito também, ela tá nesse sentido atitudinal e ela é mais qualitativa, porque daí, às vezes, eu vou entrevistar poucas pessoas, eu vou fazer uma entrevista semi-estruturada, então eu vou fazer um roteiro inicial só para conduzir as perguntas ali, mas eu vou deixar a pessoa falar, vou deixar ela me responder, e aí eu vou observando em torno daquilo as conexões que eu posso realizar, né, em relação ao contexto que eu estou trabalhando. Por isso que é importante eu ter uma pesquisa toda antes de eu chegar nessa entrevista, para eu saber que tipo de pergunta eu preciso fazer e quais são os fatores que eu preciso cruzar para chegar na minha resposta, né? Porque às vezes, eu falo muito isso, assim, às vezes a gente vai desenvolver uma pesquisa com um grande especialista da área. Quero desenvolver para esse mercado específico, eu tenho contato com uma pessoa que é muito boa dessa área. Eu já parti de cara para entrevistar essa pessoa, às vezes eu vou gastar tempo e vou gastar o contato que eu tenho com a pessoa, que às vezes eu não vou conseguir marcar uma nova entrevista com ela, sem saber direito o que eu quero que ela me responda.
Então, assim, é melhor a gente fazer essa pesquisa inicial para depois, quando eu for conversar com as pessoas, eu ter mais embasamento do tipo de resposta que eu quero, né? Para eu conseguir fazer um roteiro mais direcionado e mais útil para dentro do contexto que a gente está trabalhando. Então, assim, né, tem... Aí o teste de usabilidade, por exemplo, já é um que é mais comportamental, então eu fico mais observando e ele é de um ponto de vista mais qualitativo. O teste AB, que é comparativo, né, então eu estou desenvolvendo telas, por exemplo, dentro do contexto digital, e aí eu vou comparar duas soluções e eu vou conseguir quantificar isso, né, para qual o caminho que tal tipo de pessoa foi, tal perfil, tal idade, e aí eu consigo fazer esse entendimento mais quantitativo, mas ainda assim ele é sem interferência, ele é comportamental. Eu vou observar o que as pessoas estão fazendo. E aí, dentro desse contexto, você já deve ter ouvido muito falar disso, do HCD, que é uma metodologia da IDEO, que é o Human Centered Design, que é justamente um conjunto de ferramentas e de possibilidades, que é aquilo que eu estou falando, lembrem que é a gente do design indo beber numa fonte, né, das pesquisas com cunho etnográfico, né, mas a gente tem dentro do HCD esses 3 níveis, que é o de ouvir, criar e implementar. Aí eu tinha apresentado para vocês essa definição aqui, né? Então, da problematização, investigação, ideação, avaliação e validação. Do HCD ele já tem uma simplificação, então ele vai para o ouvir, criar e implementar, né, que também funciona muito bem. As outras estão, de uma certa maneira, ou antes, ou depois, ou integradas dentro desses 3 campos aqui. E aí ele fala da maneira que a pesquisa qualitativa, né, o nosso objetivo na qualitativa muitas vezes é de entendimento mais profundo e não de cobertura ampla. Eu não preciso entrevistar muitas pessoas, eu tenho que saber quais pessoas entrevistar e que tipo de resposta que eu quero ter dessas pessoas. Né, aí aqui, então, dentro do ouvir, a gente tem essa abordagem das pessoas dentro do próprio contexto, né? Eu posso fazer esses que são mais... Eu posso ir lá perguntar, fazer uma entrevista, eu posso ir lá e ficar sentadinha num canto e observar o que elas fazem. Teve um projeto dentro do Senai que a gente desenvolveu há um tempo, que a nossa equipe pegou várias estratégias, na verdade, de entendimento de pessoas. E uma delas era cliente oculto nos concorrentes. Então, assim, a gente fez questionário, deixou rodando, perguntou para as pessoas e tal, né? Perguntas de perfil, de comportamento, se as pessoas viajavam, se elas... Então, era tudo que era relevante para dentro da empresa para a qual a gente estava se direcionando. E aí teve a de cliente oculto em concorrente. Então, a gente ia dentro das lojas e perguntava para o vendedor, assim, a gente ia como se fosse comprar e ficava perguntando, então... Falava, né, o perfil de uma pessoa fictícia para quem a gente compraria o produto e ia tentando, né, pegar com as pessoas ali como é que era o comportamento. É um tipo de pesquisa que exige um jogo de cintura, assim, porque a gente tem que ali, eu não estou falando diretamente, né, o que eu preciso com aquela pessoa, é uma pesquisa que, e assim, eu não consigo ficar lendo o roteiro, né, não tem como a gente ficar ali consultando alguma coisa, aquilo tem que ser uma conversa fluida e a gente tem que saber o que a gente está procurando. E aí isso tudo é cruzado, né? Então eu peguei o questionário que eu passei lá, questionário online, fiz entrevista, aí pode ter sido realmente entrevista com usuários, potenciais usuários, né, com outras pessoas, com vendedores, e aí de um ponto de vista mais aberto, e pode ter esse papel desse cliente oculto para tentar entender como é que o mercado se configura. E aí a gente vai juntando isso tudo, né? E aí a gente caminha nessa direção do criar. Vou transformar essas pesquisas, essas coisas todas que eu levantei, tentar identificar padrões, definir oportunidades e criar essa solução, né? Trazer isso para o mundo real, para onde eu estou trabalhando. E aí a implementação é justamente a realização das melhores ideias. Vocês vão ver que a viabilização, tudo é como se isso fosse depois, né, dessa parte de implementação aqui. Um gráfico que eu gosto, né, falando dessas 3 áreas, é desse, como a gente caminha do ouvir, criar e implementar num sentido mais concreto ou mais abstrato. Então, eu estou aqui num ponto de vista muito concreto, né, conversando com as pessoas, entendendo, então eu estou só observando. E aí eu vou caminhando, né, eu vou tratando esses dados de uma maneira geral, narrativas, e aí eu estou caminhando para um sentido mais abstrato, né, o tempo está aqui correndo e eu estou indo na direção de um contexto mais abstrato. A narrativa, né, quando eu começo a criar os padrões em torno disso, é quando eu começo a entrar na criação. Então, na etapa de criação, é quando eu começo a traduzir isso em forma de requisitos, de oportunidades, né?
E aí eu vou caminhando, então, narrativas, os temas que eu estou querendo trabalhar, e aí eu identifico oportunidades, né, levanto várias coisas, identifico as oportunidades, e aí eu começo a caminhar na direção de solução. Quando eu estou começando a solução... Aí eu começo a caminhar na direção de um contexto mais concreto. Então, eu faço as soluções, eu fiz protótipos. Oi? Vocês estão me ouvindo, gente? Eu tô conseguindo. Eu tô ouvindo. Agora sim. Tá. Perfeito. Qualquer coisa vocês me falem mesmo, tá? Porque eu aqui tô olhando para uma tela. E aí, então, a gente vai caminhando nesse sentido mais concreto até chegar no plano de implementação. E aí, assim, aqui é um exemplo de pesquisa com as pessoas, que aí lembra daquele contexto que eu estava falando lá da Júlia, que foi quem desenvolveu uma embalagem de celulose bacteriana para produtos alimentícios. E ela estava tentando entender o comportamento das pessoas. Esse tipo de dado aqui é o que, né, ela rodou isso pelos formulários do Google, e esse é o tipo de leitura de dados que o Google dá. Então, ela quis entender as pessoas, foi lá, perguntou perfil, idade, área de trabalho, e aí já foi pegando alguns contextos mais comportamentais de alimentos, então, quais as refeições que costuma fazer fora de casa, o que a pessoa levava em consideração na compra de um produto, né? Então, aqui era de grãos, de uma maneira geral. Ela tinha vários outros aqui que ela levava em consideração, e aí ela foi mapeando esse grau de relevância que as pessoas davam, e depois ela colocou, num primeiro momento, as embalagens aqui, aí ela pedia para considerar que todos os produtos tinham o mesmo sabor e as mesmas características. E aí, só olhando a embalagem, qual que elas teriam maior propensão à compra? E aí depois ela abria e colocava o preço, para a pessoa ver o preço. E aí a gente via uma modificação da intenção de compra das pessoas com base no preço que era praticado no mercado. Aí é para ela entender isso, até que ponto realmente o preço faz diferença, até que ponto os aspectos da embalagem vão ter um poder de transpor essa barreira do preço. E aí ela, né, aí do ponto de vista mais perceptivo, que percepção também é uma área muito importante dentro da pesquisa. Então, assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que trabalha muito com pesquisa de percepção de materiais. Quando a gente faz o desenvolvimento de um novo material e pretende aplicar aquilo no mercado, a gente passa por análise de percepção para ver a aplicabilidade daquilo. No caso da Júlia, isso fazia diferença, porque ela estava desenvolvendo um novo material que ia ter uma propriedade de toque, de cheiro, de coloração, muito específicas, né? Então, assim, como que as pessoas iam aceitar isso? Ela precisava entender os atributos percebidos que eram relevantes. Ela botou várias embalagens e fez as pessoas associarem isso a atributos, né? E aí, o que é legal, na verdade, é a maneira como foi feita essa leitura dos dados. Então, ela não pegou aquilo lá, basicão, que o Google dava, né? Então, vou colocar isso aqui no relatório, e essa quantidade de pessoas, de tal idade, tal. Isso aqui não era relevante, porque a pesquisa que a gente queria, ela não era quantitativa, ela era muito mais do ponto de vista qualitativo para a gente gerar insights a partir disso. E aí, a gente foi percebendo que tinha alguns padrões de comportamento ali que variavam de acordo com o momento de vida das pessoas. Então, assim, adentrando o mercado de trabalho, ou pessoas que já estavam aposentadas ou no caminho da aposentadoria, tinham comportamentos absolutamente diferentes. Então, a gente começava a ver, por exemplo, né, refeições realizadas fora de casa. A gente ia vendo mapeamentos ali. Então, por exemplo, de 21 a 35, algumas pessoas ainda estão na faculdade ou estão começando o mercado de trabalho. E aí, essas pessoas, pouquíssimas falavam que faziam nenhuma refeição fora de casa, né? E aí a gente já vinha né, um direcionamento muito maior de pessoas que já tinham entre 56 e 75 anos que faziam a maior parte das refeições em casa. Então a gente via que isso aqui, por exemplo, aí o que a Júlia foi desenvolver no final era uma embalagem de snacks. Então, as pessoas era um produto para quem ia colocar na bolsa e ir trabalhar, sair correndo, ou ia para a faculdade, ou ia, né, era para uma vida agitada, assim, vamos dizer. Então, talvez o direcionamento de público e de comportamento para onde a Júlia se direcionar, talvez não fizesse sentido, né, enfim, esse recorte aqui de baby boomers. Hábitos alimentares, o quanto as pessoas cozinhavam ou comiam fora, ou consumiam alimentos congelados, aí a gente já vê aqui geração, né, X, a maior parte do consumo de alimentos congelados estava aqui.
Então, esse entendimento de como que isso se configurava, não era quantificável, né? Não era isso que a gente queria ver, assim, não era quantos, a porcentagem, a minha fatia de mercado, não era isso, a gente estava tentando mapear comportamento. Aí, aqui, do ponto de vista de comportamentos alinhados à sustentabilidade, né? Então, a resposta de cada um deles, então, comprar produto com embalagem biodegradável, por exemplo, era muito mais uma prioridade para baby boomers. E aí, enquanto a gente vinha, assim, andar menos de carro, aí talvez tenha uma relação muito grande com o momento de vida também. São as mesmas pessoas que falavam que faziam todas as refeições em casa. Então, aí a gente vai, né, criando esses padrões e essas coisas meio que se complementam na hora de fazer uma delimitação. Fatores de influência na compra dos produtos, o jeito que ela também fez a configuração disso, então ela pegou de acordo com a tipologia do produto, então tinha grãos, massas, farinhas e os snacks, o que era levado em consideração, então preço, ser saudável, a marca, o ser orgânico, e aí tem a geral e tem o recorte comportamental, o comporte por geração também, né, então ela fez esse cruzamento aqui de informações para a gente entender, então aqui a gente vê que a geração Y dava menos importância para o alimento ser saudável do que baby boomers, né? Então a gente vai vendo essa troca de prioridades aqui. Então a marca, as pessoas mais novas geralmente estavam levando mais em consideração a marca do que as pessoas mais velhas e tal. Então, assim, não é que seja um recorte etário. A gente estava tentando fazer recortes, na verdade, por momentos de vida, né, das pessoas, e que daí a idade acaba sendo um dos fatores que influenciam nisso. Os produtos que eram mais aceitos ou menos aceitos por cada uma também das faixas, né. E aí esse aqui foi o projeto final, que foi o que a Júlia desenvolveu, então era uma embalagem feita com celulose bacteriana e casca de ovo, então ele é um papel ali que era, né, o material final, que ele era áspero, que ele tinha essa coisa mais talvez alinhada à sustentabilidade, uma coisa assim. Então tem um aspecto perceptivo ali junto que era levado em consideração, e aí assim, ela fez um estudo aí, lembra lá de novo do que ela colocou no mapa de posicionamento aqui, ó. Né, a estratégia do produto, que ela queria uma linguagem de embalagem mais divertida, então eu escolhi de uma cartela de cores um pouquinho mais ampla, a linguagem mais minimalista, né, na verdade não ficou tão minimalista porque a Júlia, ela decidiu pegar o modernismo brasileiro como referência visual para o desenvolvimento. Então ela foi lá na Tarsila, né, pegou outras referências visuais para fazer o desenvolvimento do produto. Mas teve uma grande pesquisa, né, até aqui, para chegar nesse momento, uma pesquisa de entendimento de aceitação do que o usuário poderia ter com esse produto, conversando, entendendo, foi antes de desenvolver o produto, né? Aí aqui a gente chega no ponto que é depois de desenvolver o produto. Então, aqui só para, né, repassar, pesquisa de comportamento, a pesquisa de tendência do setor, então traduzir de comportamento na pesquisa do setor, pesquisei com pessoas... Oi. Não entendi, perdão. Não sei se abriu sem querer. Oi. Alguém fez uma pergunta aí, pessoal? Alguém começou, parece que iniciou a pergunta e não terminou. Acho que não, mas tá, se é só me parar aí. Isso, pessoal, e se for fazer uma pergunta, levanta a mão, clica no levantar a mão e fica mais fácil de a gente identificar, tá bom? Isso. E aí, então, a gente vai, né, para essa pesquisa com pessoas, eu fui entendendo esse contexto, aí eu vou contextualizando o projeto, vou pensando, então, aí a análise paramétrica tá aqui, então, pesquisa com concorrentes, é como se fosse uma ponte, né, disso aqui. Se vocês forem olhar o que a Júlia colocou aqui como alimentação da fase posterior, né, então, o que sai de uma etapa e vai para outra, a gente vê aqui que todas as etapas se conectam e muitas vezes a gente precisa voltar, tá? Esse processo de iteração, de eu voltar nas etapas anteriores, acontece o tempo todo. E aí vou caminhando, então, para as estratégias de mercado, como que eu quero colocar aquilo, e aí eu parto aqui para o desenvolvimento do produto em si, geração de alternativa, realização de mockups. Aí, nesses casos aqui, ó, que eu entro nessa questão mais de prototipagem, né, de como prototipar e colocar isso em interface com o usuário, para eu saber que se aquela solução que eu estou propondo faz sentido ou não.
A Júlia, por exemplo, até não coloquei as fotos aqui, mas ela, né, essa embalagenzinha aqui, ela fez os mockups e aí colocou várias pessoas para abrirem e testarem, para ver como é que funcionava. Então, ela abriu a tampinha, a pessoa tinha que abrir a tampinha e tirar o produto de dentro, aí para ver como é que era a manipulação. Então, tinha um caminho ali dela tentar compreender a aceitação das pessoas, né, em relação ao produto que ela estava desenvolvendo, e isso daria uma nova entrada de alterações possíveis no projeto que ela desenvolveu. Então, assim, mas eu vou passar um pouquinho por prototipagem, não é né, eu acho que não é o foco, mas eu vou só passar porque isso é uma parte também de pesquisa, né, que a gente vai colocar em interação aqui. Eu até coloquei, por exemplo, o grupo focal, que é uma coisa que pode ser feita já em relação aos testes, isso pode ser feito antes, né, eu colocar algo ali para o usuário, para eu tentar entender de que maneira que as pessoas interagem. Então, o grupo focal é aquilo que a gente fica mais distante, a gente não interage e observa. Eu posso fazer isso numa etapa preliminar ou eu já posso fazer isso com mockups e, né, com o protótipo mais ou menos desenvolvido para eu tentar mapear essas respostas. Então, eu vou só falar um pouquinho de prototipagem dentro desse contexto. Então, prototipar é uma maneira de solucionar os problemas, né, de projeto. Eles são as representações tridimensionais preliminares, né, no processo projetual, e a representação de um produto, serviço ou sistema, o que é que a gente está desenvolvendo, né? A gente fala muito desse termo de prototipagem em produto digital, né? E tem sido cada vez mais compreendida a importância da gente colocar esse teste antes de partir para uma solução final. E aí ele tem essas simulações em diferentes níveis do projeto antes da produção, envolvendo custos mais baixos. Quando a gente está falando dentro aqui de um contexto projetual, né, eu estou falando aqui do planejamento do produto, projeto conceitual, configuração do projeto detalhado, né, que é esse primeiro campo, vamos dizer assim, e depois eu já vou lá para a produção. Pensando em produto físico aqui, né, por exemplo, a gente vai lá para a engenharia de produção e aí a gente vai para a fabricação, montagem, venda. E aí, assim, se eu vou aplicando essas validações, essa pesquisa com as pessoas ao longo do projeto, eu vou ter uma possibilidade muito maior de redução de custo no começo, né, do projeto. Se eu vou deixando isso para frente, a minha possibilidade de redução de custo é cada vez menor, enquanto aumenta muito o meu custo para a introdução de mudanças. Então, assim, né, quanto antes a gente for fazendo e quanto mais etapas a gente vai fazendo disso nas etapas iniciais de projeto, maior a eficácia daquilo que eu estou fazendo, né? Então, assim, o produto vai estar muito mais alinhado com a realidade e, além disso, eu vou conseguir ter uma possibilidade de redução de custo ao longo desse projeto com a implementação aqui dos possíveis alterações que eu fui encontrando ao longo do processo e eu, né, reduzo muito os custos de introdução de mudança. Então, quando eu já estou lá na parte de fabricação e aí eu vou fazer uma alteração aqui, é caro? Tá, mas não é tão caro quanto se eu deixar esse produto chegar lá na venda. Então, assim, entender que esses ciclos de iteração, eles precisam ser feitos várias vezes, né? E as funções da prototipagem, né? Eu posso estudar o funcionamento dos novos produtos que estão sendo propostos, discussão e reflexão da equipe acerca das soluções. Então, dentro de uma equipe multidisciplinar, ou, né, quem está participando do desenvolvimento, para a gente chegar, então, nessa discussão, eu posso fazer mockup de papel, eu posso, né, chegar a outras soluções ali que simulam o que eu estou querendo mostrar, ou uma simulação digital, né, pode ser, então, falando de produto físico, eu ir lá para modelagem tridimensional, ver como é que as peças se encaixam, e aí, para explicar aquilo para a equipe, ou se a gente está falando aqui de um produto digital, a gente fazer o desenvolvimento de telas mais básicas, né, ou até o escopo desenhado à mão mesmo, só para a gente tentar chegar nessa explicação e nesse entendimento das soluções, comparação de alternativas, testar os requisitos técnicos, né, até eu chegar na construção da usabilidade. Eu tenho essa diferenciação dos físicos e digitais, então os digitais permitem essa visualização do produto, a interação entre as partes de uma maneira mais fiel, né, às vezes, do que a gente fazer ele físico. Os cálculos de performance, então eu consigo fazer as simulações, né, de resistência, de peso, de capacidade, do funcionamento, prever o funcionamento, né, daquele produto, enquanto os físicos vão me, né, permitir ter mais o entendimento de aspectos humanos e qualitativos, né, aqueles perceptivos. A pessoa vai entender pega, se for um produto físico, ela vai entender talvez o peso, vai entender né, o funcionamento mesmo de mecanismos, a gente consegue simular outras coisas e a gente tem uma
uma facilidade talvez maior da pessoa colocar dentro do próprio contexto real de uso, né, aquilo que está sendo colocado. Que seja, assim, se eu estou fazendo um produto digital, que é uma tela que a pessoa consegue abrir na situação real de uso. Então, tá aqui na tela, eu consigo fazer essa manipulação do produto numa situação real. Então, assim, os protótipos têm as características de fazer substituição dos materiais, muitas vezes. Então, nas etapas iniciais do projeto, é mais rápido e mais barato eu substituir os materiais finais, né? Então, se eu estou fazendo um produto que é do processo produtivo que é caro, injeção polimérica, por exemplo, eu consigo fazer substituição disso, né? Eu consigo chegar numa volumetria ali do produto com outro material que seja mais barato e mais fácil de eu desenvolver, né? E dentro disso tem uma possibilidade infinita também, né? Que eu tenho as coisas que são feitas mais manualmente, então vou, né, pegar um bloco de poliuretano ou de isopor e eu vou lixar até chegar no final, ou eu posso fazer os outros processos que simulam a injeção, mas são de um custo mais baixo, né? O vacuum casting, por exemplo, que é um processo que a gente consegue fazer isso. Então, essa substituição de materiais, às vezes, ela é necessária, mas tem um limite também do quanto a gente vai fazer, dependendo do público que a gente vai colocar na interação com o produto. O protótipo tem essa característica de ser iterativo, então eu coloco ele em validação justamente para eu coletar esses erros e esses problemas, ou até esses feedbacks positivos, né, de, pô, isso aqui funcionou muito bem. Então, às vezes eu estava pensando em fazer uma alteração, mas, nossa, teve uma super aceitação das pessoas, então isso aqui eu vou manter, eu vou pensar numa alteração em outra parte. Então, assim, o tempo todo, pegar isso que a gente pegou de retorno aqui e colocar isso de volta nas soluções. A fidelidade, né, também é uma coisa que pode ser alterada, então é o grau de exatidão na produção de alguma coisa. Então, a ideia desse desenvolvimento iterativo é que a gente vai fazendo protótipos que vão ampliando a fidelidade com o material final. Então, eu vou vendo assim, talvez eu vou chegar ao peso exato muito mais quando eu estiver lá na frente, para a pessoa ter um entendimento melhor daquilo, o grau de detalhe, aí eu vou caminhando na direção do material mesmo, então aí aquela da substituição dos materiais, eu vou caminhando numa coisa mais parecida com o material final. O grau de acabamento, então ele não está necessariamente ligado à fidelidade, né, ele às vezes está muito mais ligado ao quanto, assim, entendendo para quem que eu estou colocando, né, em contato. Então, assim, por exemplo, se eu estou colocando isso para um público externo que não tem contato com nada que eu estou fazendo, que não é designer, que não entende o produto que eu estou usando, aliás, né, entende o produto que eu estou propondo, mas, assim, ele não está entendendo que aquilo é um projeto que está sendo desenvolvido, ele não tem contato com o contexto projetual. Eu vou ter que fazer um protótipo que tem maior acabamento, um acabamento muito mais parecido com aquilo que a pessoa está acostumada a usar, porque senão os meus resultados, a pessoa vai achar esquisito, ela vai olhar e falar, nossa, gente, mas isso aqui, essa coisa de papel, aqui eu não consegui relacionar com o produto que a pessoa está querendo me colocar para manipular. E se já é um protótipo lá que é dentro da equipe, o acabamento dele não precisa ser muito apurado, assim. Ele já pode ser uma coisa muito mais simplificada. Às vezes a gente está querendo ver um mecanismo, eu vou botar um palito ali para fazer aquilo rodar, né? E vou colocar na interação com as pessoas. Aparência e funcionamento. Então, às vezes eu vou ter protótipos que são mais direcionados à aparência e outros que são mais direcionados ao funcionamento. Então, eu posso ter um produto que eu queira muito mais avaliar o aspecto geral, né, que eu estava falando da função prática e a função estética e simbólica do produto, por exemplo, né? Então, tem alguns que eu quero avaliar mais a função prática, que é assim, isso daqui que eu estou querendo fazer, esse giro, ele consegue fazer o giro completo? Essa dobra que eu estou querendo colocar, ela funciona? Né? Então, às vezes, eu estou querendo caminhar para esse caminho, para essa direção de função prática, né? Entendimento de mecanismo, entendimento de volumetria e tal. Quando eu já estou querendo avaliar ali função estética e simbólica, o quanto as pessoas vão entender o produto, às vezes assim, é fácil da pessoa entender que esse produto é um aspirador de pó, por exemplo. Às vezes eu vou alterar tanto que eu vou acabar perdendo o reconhecimento das pessoas sobre a tipologia do produto. Então, isso é um cuidado sempre a tomar. Então, assim, às vezes eu estou querendo fazer muito mais essa análise perceptiva, né, do usuário, aí eu vou mais para um sentido de aparência.
Aí volta naquilo tudo, o acabamento tem que ser mais próximo ao final, o material, se possível, também o mais próximo, a fidelidade, né, de acabamento não, de detalhes do produto, talvez precise estar melhor resolvida, só que aí às vezes o mecanismo aqui não precisa estar funcionando. Então a portinha aqui do produto que era para abrir no produto real, no meu protótipo de aparência e volumétrico, talvez a portinha não vai abrir. Eu quero mais entender como é que a pessoa vai interagir com aquilo. Então, também entender, aí o tempo todo na pesquisa, vocês estão vendo que a gente está falando de finalidade, né? Entender a finalidade daquilo que eu estou colocando em avaliação, em comparação, né? E aí aqui alguns exemplos, né? Então, assim, esse exemplo aqui é de um totem de correio, e que daí a gente vê que, né, do ponto de vista de iteração, o que foi pego talvez nessa primeira etapa aqui, que era um caixote de papelão com a tela, aqui a simulação da tela, a gente passava a página para o lado, né? Era uma coisa assim que a pessoa ia testando essa interface aqui junto com a volumetria, mas provavelmente essa pessoa que está testando aqui já era de alguma maneira de dentro do projeto. Senão ela não conseguiria ter um entendimento, né, de como que é o funcionamento daquele produto, ou talvez a aparência dele aqui, esse acabamento que é mais simplificado, ou o grau de fidelidade dele que é muito baixo. Se ela fosse uma pessoa que não estava em contato com o projeto, isso aqui influenciaria a opinião dela, provavelmente. Se é uma pessoa de dentro, a gente consegue falar assim, não, são questões ergonômicas de altura, de inclinação de tela, de sequência de uso que a gente consegue avaliar. E aí a gente vai caminhando em direção a um protótipo com maior fidelidade, com maior aproximação do material final de aplicação dele, né? E aí a gente consegue, nesse caso aqui, colocar ele em avaliação de pessoas que não são da área. Uma pessoa que tem costume de fazer o uso do correio, qualquer pessoa eu consigo colocar para ver como é que ela vai interagir. Aí que eu já estou no nível de protótipo, aí pensa que antes disso daqui, todas aquelas pesquisas anteriores que eu falei foram feitas até a gente chegar nesse nível de, pode ser um grupo focal, né, pode ser um teste de usabilidade com ou sem a interferência de alguém. Então, às vezes vai ter alguém ali do lado falando assim, então agora tu vai despachar o produto e aí, assim, criar situações ali que ela tem que percorrer, ou não, ou ela pode ser completamente sem a interferência para ver como que a pessoa se comporta, né? Mas é um teste de usabilidade também. Aqui já um outro exemplo, né, de um secador de cabelo. Aqui, por exemplo, a gente pode ver um secador dobrável. O objetivo inicial aqui de testar o mecanismo de dobra e se ele conseguia, se a pessoa conseguia tirar a capa e encaixar em volta dele, se isso era fácil de fazer, inicialmente foi feito com um bloquinho aqui, né, esculpido mais ou menos no formato, um cone de papel. Provavelmente isso já foi um teste dentro da equipe, ou com outros designers, pessoas que têm contato com esse contexto. No de cá, a gente já vai vendo que vai aumentando o grau de fidelidade até de peso. Por exemplo, esse bloco aqui de espuma não tem o peso, né, final de um secador de cabelo. Esse aqui que é de madeira, a gente já consegue chegar num grau mais aproximado de toda a percepção, né, do produto. E aí a gente vai caminhando nessa direção. Esse aqui era um exemplo de um projeto que a gente desenvolveu juntos no Senai. Uma dessas mãozinhas aqui é a do Luiz, inclusive, que a gente fez primeiro um teste do concorrente, que era assim, a gente foi primeiro, né? A gente ia fazer um desenvolvimento de uma frascaria que precisava ser feita. As etapas iniciais foram todas as que eu estava falando. Então, primeiro a gente entendeu o mercado, como que eram as outras empresas, como é que elas faziam, né, os concorrentes, os similares, os que vendiam em mercado nacional, os que não vendiam em nacional, mas que tinham boas soluções. A gente foi, entendeu? Fomos para dentro do laboratório, os laboratórios que usavam essas frascarias para kit, né, de análise. E aí a gente ficou primeiro no canto, tentando observar como é que as pessoas utilizavam. Depois a gente foi conversar com as pessoas para tentar entender o que elas achavam dos kits que tinham disponíveis, e aí foi entrevista mesmo, entrevista semi-estruturada. E aí, esse aqui foi um dos fatores que a gente identificou na época, que era que as pessoas abriam o frasco sempre com uma mão só. Então, aí a gente foi fazer o testezinho, né? Colocamos um por um para abrir, como é que era o processo de abertura com uma mão só, para tentar entender como que cada pessoa tinha o processo aqui de abertura, qual dedo, qual era a ancoragem que cada um dava para fazer essa abertura do frasco, e aí a pessoa tinha que abrir e tirar ele, né, para fora, e depois colocar
Enfim, então isso aqui foi um teste que a gente foi fazendo com o que a gente tinha disponível, então era, né, um teste inicial aqui de... Então, não chegou necessariamente a ser um grupo focal, era um teste de usabilidade realmente aqui, que a gente tentava entender como é que era a manipulação, para depois chegar no produto final, né? Então, o produto final não está aqui, eu não sei em que pé ficou o projeto, então eu não coloquei, né, o produto final. Esse aqui é uma frascaria que estava em mercado, já que a gente usou de referência. Mas, né, mas assim, aqui o intuito principal de mostrar para vocês é que o tempo todo, quando a gente está fazendo o projeto, a gente precisa buscar esse entendimento, porque às vezes a gente, como o detentor da ideia, né, então, eu tive uma ideia e tal, às vezes a ideia que a gente teve realmente é muito interessante e tem uma aplicação de mercado, só que às vezes a gente, por se basear muito só na própria visão e no próprio recorte cultural que a gente tem, na própria visão de mundo que a gente tem, a gente corre o risco de fazer simplificações, né, e assim, chegar a soluções que às vezes não vão estar tão aplicáveis, né, no mercado real que a gente está querendo se inserir, porque a gente foi pelo óbvio, porque a gente deixou de ver as pessoas. Então, aquilo que falam muito, né, de rodar um MVP, o mínimo produto viável, é justamente nesse sentido de eu ir lá, colocar uma proposta inicial, ver como é que as pessoas reagem àquilo, ver como é que o mercado reage, né, de uma maneira geral, já coletar os erros daquilo. Então, essa ideia da iteração, né, que é o voltar para dentro do processo de novo, o tempo todo voltar, né, para dentro da metodologia, isso dentro do protótipo, mas assim, dentro da metodologia que a gente trabalha, o tempo todo, se eu cheguei lá na frente e vi, por exemplo, no teste de usabilidade aqui mais na frente, eu vi que não deu certo, que alguma coisa não deu certo, eu tenho que voltar nisso. Então, assim, por exemplo, esse da embalagem aqui de snacks que a gente estava falando, a gente fez esse teste de usabilidade, mas a gente fez um teste funcional com ele, que foi colocar alimentos crocantes. Então, a gente pegou aqueles sucrilhos, né, aqueles flocos de milho, colocamos fora da embalagem, né, em ambiente aberto, colocamos ele dentro dessa embalagem só com a celulose e a casca de ovo, né, moída e tal, e aí a gente colocou um outro que tinha esse filme de celulose com a casca de ovo, e o outro que era só o filme de celulose puro, como se fosse um revestimento interno da embalagem, e aí comparou a crocância. O que acontecia com isso? Então, assim, a gente viu que essa embalagem sozinha, né, essa que é com a casca de ovo, ela teve uma capacidade de reter a crocância do alimento, tanto quanto colocando esse outro filme de celulose. Se a gente tivesse visto que nenhum dos dois funcionou, talvez a gente precisasse procurar uma outra solução para tentar chegar nesse caminho. Então, assim, essa pesquisa com as pessoas, para entender de que maneira que aquilo que a gente está projetando vai ser implementado, é uma etapa fundamental quando a gente está fazendo desenvolvimento de soluções, né? Então, gente, é isso, né? São isso que eu tinha separado para falar para vocês. E aí eu vou abrir para perguntas, né? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Luiz, volto contigo aí. Obrigado, Carol. Muito bom a gente poder apresentar para o pessoal aí todo esse processo do design, né? Essa fundamentação que é tão importante, né? Que torna o nosso processo tão diferente, né, do que o pessoal está acostumado a desenvolver no mercado fora da nossa área. Pessoal, vamos abrir então para perguntas agora, que vocês fiquem à vontade para tirar dúvidas, levantar alguma questão com a Carol. Vocês aproveitem esse momento. Alguma dúvida específica, gente, do que vocês estão desenvolvendo? Não sei como é que está o pé do desenvolvimento de vocês também, né? Ou se alguma relação com o que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo mais produto físico, digital? Como é que está esse contexto? Carolina. Oi. Carolina, né? Caroline. O nosso protótipo ele é voltado para o público surdo, né? Ele é um aplicativo, então ele vai ser voltado para quê? Quando eles buscam algo na internet, algum vídeo, por exemplo, se o vídeo não tiver a tradução, eles não conseguem entender.
Então, qual que é a nossa ideia? É criar ali um aplicativo onde eles vão poder, além de se interagir no aplicativo, também postar alguma coisa para poder fazer essa tradução. A dúvida é o seguinte, eu vi que você colocou essa questão de pesquisa. É interessante a gente fazer pesquisa com eles também, buscar, ir atrás deles, conversarem com eles, até para entender esse mundo que eles têm, que é diferente do nosso. Eu acho fundamental fazer a pesquisa com o usuário final, né? Qualquer contexto que a gente vai trabalhar, principalmente quando é de um contexto do qual a gente não faz parte. Né, teve um projeto que eu orientei que era para a população surdo-cega. Então, era a combinação, né, dessas duas deficiências. E aí eu lembro que, assim, a Rafaela, quando fez o desenvolvimento desse projeto, ela foi conversar com, né, tentou entrar em contato com pessoas que eram surdo-cegas, mas era um público muito difícil de ter acesso, assim, né? Não era muito fácil, porque justamente o produto, ele era um dispositivo de comunicação. Então, ele era para as pessoas poderem digitar e receber né, o feedback das mensagens, assim, por um mesmo dispositivo. O objetivo era justamente esse, porque eram pessoas muito reclusas, muitas vezes, e que não tinham inserção no mercado de trabalho e tal. Então, assim, tinha esse grau de dificuldade. Aí, o que eles fizeram... A própria comunicação já devia ser bem complexa, né, Carol? Super. Não, gente, o que a Rafaela estava me mostrando, porque daí, assim, foi levantado como que as pessoas hoje se comunicam, né, com essa combinação de deficiências. Eram coisas, assim, do intérprete que ela segurava, né, a pessoa que tem a deficiência segurava no intérprete aqui, assim, então era pela vibração e pelo movimento labial. Então, ela ficava com a mão, assim, na pessoa, ou o intérprete escrevia na mão da pessoa, então fazia, né? A pessoa ficava com a mão, o intérprete ia fazendo os símbolos na mão, ou nas costas. Assim, tinha uma série de dispositivos ali, mas que eram muito pouco práticos. E sempre na dependência de uma outra pessoa. Então, assim, a comunicação ali deles ele emitia sinais e recebia. Então, pela vibração nos dedos, a pessoa ficava sempre com a mão, né, com os dedos na mesma posição, e aí, pela vibração que era recebida, ela ia fazendo né, esse entendimento da mensagem. E aí, assim, como era muito difícil a comunicação com essas pessoas, eles conseguiram contato com uma pessoa que era cega, e aí ela pediu para ele fazer é um produto físico, né? Tinha a parte digital também ali de interface dele, mas era um produto físico que ela estava projetando. E aí ele fez essa moldagem de uma massa, uma massinha, assim, uma plastilina, que aí primeiro ele fez para tentar chegar na ergonomia, né, do que para ele fazia mais sentido. Então, assim, ele atendia parcialmente ao público que ela estava trabalhando, mas ela tentou com ele pegar indícios do que seria relevante para o desenvolvimento daquele produto, entendeu? Então, assim, mas tentar o tempo todo o máximo possível de olhares, sabe? Assim, a gente não vai conseguir com uma pessoa só ter esse olhar completo. Por mais que seja uma pessoa que é usuário mesmo, 100% daquele produto, ela se encaixa completamente, é importante a gente ter essas outras faces, esses outros olhares, sabe? Assim, porque senão a gente acaba tendo uma visão recortada, mesmo que não seja a nossa, mas que seja dessa outra pessoa, né? Eu acho importantíssimo entrar em contato. E, assim, pensar no objetivo, do que tu quer que essa pessoa específica te responda o tempo todo, assim, com pesquisa, é saber o tipo de resposta que a gente quer para saber como perguntar e o que perguntar, qual que é o método que é mais adequado, né? Porque a gente vai entrar em outro problema, porque, por exemplo, eu não sei a linguagem Libras, então aí eu vou ter que procurar alguém que entende para fazer a tradução. Então, assim, ela é bem complexa, mas eu entendi a proposta, até mesmo para eles poderem testar. Eu acho que é interessante também pegar depois o protótipo, entregar para eles testarem e dar um feedback, né? Até para a gente, no dia antes da feira, apresentar e ter aquilo mais moldado, vamos dizer assim, mais voltado para eles, já que é para eles, então que eles façam o teste. Isso é interessante também, fazer um teste antes, não é? Eu acho que é interessantíssimo. Tem um pessoal lá da universidade que tem um projeto que eu não sei se tu já ouviu falar, que chama Librário. Não, ainda não. É um projeto esse projeto tem anos já que ele vem sendo aprimorado, né, ao longo do tempo na escola, e ele é um projeto que é para ampliar justamente o conhecimento das pessoas sobre Libras. Então, assim, a ideia é de levar para que outras pessoas que não são surdas, né, aprendam a falar Libras, justamente pensando numa inclusão das pessoas em contextos gerais, assim, né, mercado de trabalho, tudo. E aí eles fazem tipo uns cartões, é como se fosse uma cartinha de baralho, assim, uma caixinha de baralho, e que eles estão fazendo esses cartões para vários contextos. Então, assim, eles fizeram
o inicial, o primeiro lá, que era, né, eu acho que assim, frases cotidianas, e aí depois eles fizeram com parceria com outros contextos. Então tem o CAD, que é do Museu das Minas e dos Metais, que é uma cartinha que ensina as pessoas a fazerem o movimento, né, fazer o símbolo justamente para comunicação daquele contexto. E aí tem vários contextos. Então, assim, eles têm essa trabalho de, assim, de se inserir, de fazer parceria, de ir para outros contextos, talvez seja um pessoal legal para vocês entrarem em contato. Não para atuar como intérprete só, mas para ser mais uma face de olhar, porque como eles lidam com muitas pessoas que são surdas e já há muitos anos, e, né, tem esse, talvez é uma outra faceta ali que vai te dar informação. Legal, é Librário, né? Librário, isso. Beleza, obrigado, viu? Isso. Tem a Associação de Surdos também de Minas, Sociedade Surda de Belo Horizonte, tem uma série de organizações que podem ajudar vocês também. É importante você ter comentado isso aí, Carol, porque teve um projeto que a gente desenvolveu aqui, que era de um equipamento de eletroencefalografia. E aí, em determinado momento, a gente tinha que entender como é que era feito o mapeamento da cabeça da pessoa para entender quais pontos a gente teria que identificar. E eu literalmente tive que estudar literatura para entender como é que era feito esse mapeamento. Então, eu fiz o mesmo trabalho de um técnico que realizava esse processo. Então, assim, quanto mais a gente aprofunda e se envolve nos projetos, é um processo de aprendizado muito intenso também, mas muito interessante. Então, às vezes, vocês buscarem esse conhecimento de como que conversa o básico nas Libras, já traz até uma empatia muito grande que pode ajudar vocês aí a extrair mais informações da pesquisa, né? Se aproximar mais desse público, né? De mostrar esse interesse, às vezes acessar informações que talvez vocês não pudessem conseguir sem ter esse aprofundamento, né? Então, se eu posso dar uma dica aí, se aprofundem nesse processo, tá? De aprender também isso. Às vezes vocês conseguem viabilizar essa através da unidade. Eu sei que o Senai já, por vezes, contrata intérpretes aqui. Então, vou procurar um curso de Libras, procurar entender melhor. Eu acho que quanto mais a gente entender desse universo, melhor. Legal. Isso tem a ver até com aquilo que eu estava falando do design anthropology lá, que eu estava vendo a Raquel Noronha falando e tal. A gente saber como chegar para conversar com as pessoas é um processo fundamental, gente. Nesse caso específico que ela estava falando, eles são da universidade, trabalham em comunidades quilombolas, ou comunidades mais marginalizadas, vamos dizer assim, de pessoas que estão acostumadas a levar pedrada, vamos dizer assim, sabe? Então ela fala que chegar em alguns contextos e falar que é pesquisador criava distância. Ela fala assim, não, então a gente já não chegava falando que era pesquisador, a gente chegava por outra abordagem, aí meio que surgia ao longo do processo lá falando que eles eram da universidade e tal, mas assim, depois de tentar criar uma ponte. Nesse caso, isso que o Luiz falou é fundamental, tu mostrar entendimento e respeito ao contexto que tu está pesquisando, eu acho que assim, a qualidade das respostas que a gente recebe é outra, né? Mais alguma dúvida? Mais perguntas, pessoal? A Cíntia abriu o áudio aqui. Cíntia levantou a mão. Vai lá, Cíntia, a palavra é sua. Oi, boa tarde. Boa tarde. É porque se a Cíntia falar da microfonia, a gente está na mesma sala. Ah. Aí eu vou fazer a pergunta para ela. Nós estamos aqui com a equipe do Senai Montes Claros e nós ficamos curiosos de uma indicação de algum livro, alguma bibliografia que nós poderíamos, principalmente na parte da pesquisa, quando você fala de comportamento, tendências, além daquelas ferramentas que você sugeriu, se tem algum livro que a gente poderia usar como base. Assim, aí do ponto de vista de vazamento teórico, sim, de falar sobre o que é tendência e aí de que maneira que
né, as tendências se configuram, vamos dizer assim, existem livros que explicam isso. O próprio do Dario Caldas, que eu coloquei ali, ele dá um entendimento de, assim, o que é tendência, como que é formado uma equipe de pesquisa de tendência de comportamento, e aí depois o Dario dá mais um encaminhamento para dentro da moda, né, ele caminha mais nessa direção. Então, assim, existem alguns livros, eu posso separar e passar para o Luiz, e depois ele passa para vocês, mas isso é mais de atualização, que eu recomendo é procurar as publicações que já são dessas instituições que trabalham com pesquisa, entendeu? Porque, assim, quando a gente está falando de comportamento, ele desatualiza muito rápido. Então, por exemplo, né, a gente vê, tem filósofos que falam muito sobre comportamento, então a gente vê dentro da nossa área do design, né, o Bauman é uma das pessoas que fala muito sobre isso, o Lipovetsky que fala, tem alguns autores que falam sobre isso, mas aí é de um caráter um pouco mais geral, vamos dizer assim. Não chega a ser uma coisa que eu consiga traduzir num contexto mais a curto prazo, pensar na implementação, sabe? Então, o Bauman mesmo tem alguns livros que falam sobre... O Bauman fala muito, né, sobre a vigilância líquida, sobre outros tipos de comportamento, vida para o consumo e tal. E aí ele analisa como a nossa sociedade, de uma maneira geral, tem se direcionado para o consumo. Só que eu acho que, assim, pensando nesse contexto que a gente está falando, dentro de uma implementação, né, de uma ideia, de um projeto, eu acho que... porque não são publicações com baixo embasamento. É claro que a gente tem que saber onde que a gente está procurando, né? Não é qualquer blog de tendência que vai dar uma informação correta e embasada. Mas esses grandes portais, e que os que eu citei aqui não são os únicos, eles têm uma equipe muito grande, uma seriedade muito grande com aquilo que eles estão propondo. E aí eu acho que a atualidade mesmo está com eles. Ok, obrigado. Tem mais uma pergunta aqui, gente. Tá. Pode falar. Deixa eu chamar a Cíntia aqui. Tá bom. Carol, Oi, Cíntia. em relação a testes de validação, Uhum. qual seria a amostra que eu poderia ter como referência para validar a minha solução, em termos quantitativos? Como é que eu vou ter essa referência? Pode ter diversos produtos, serviços, mas qual é a minha referência? Onde eu posso buscar essa referência para poder embasar e validar meu teste? Do ponto de vista quantitativo, para fazer uma estatística, por exemplo, que a gente está fazendo, a gente tem as fórmulas que são usadas no cálculo de confiabilidade, né, daquilo que a gente está fazendo. Então, isso tudo vai depender do grau de confiabilidade que vocês querem, do tamanho da população que vocês estão trabalhando, para daí a gente saber qual que é o recorte proporcional específico dentro daquele contexto. Mas eu não sei exatamente o que é o contexto do que vocês estão fazendo, mas muitas vezes a pesquisa qualitativa, ela tende a dar respostas em profundidade que às vezes fazem mais sentido. Claro que a qualitativa ela não resolve todos os aspectos, né? Tem hora que a gente precisa entender do ponto de vista mais quantitativo. Mas dependendo do que a gente está querendo fazer, a gente fica achando que é a quantidade de respostas que vai resolver. Eu falo que eu convivo muito, assim, né, como hoje dentro do contexto acadêmico, mais, assim, me faz ter contato com uma diversidade de mercados diferentes, justamente porque cada contexto que vem para a gente tem um recorte. E aí, quando chega para a gente ali no início, os alunos, por exemplo, que estão fazendo os projetos, eles acham que é assim, eu vou deixar o questionário rodando e eu preciso de 500 respostas e tal. E às vezes aquilo ali, na verdade, não é o que vai resolver. Então, né, e isso até também com colocar o produto para fazer um teste, né, o teste de usabilidade, seja ele físico, digital, o que é que a gente está fazendo, eu acho que muitas vezes o quantitativo não vai resolver tanto. Às vezes é mais importante a gente parar e mapear perfis diferentes de pessoas. Então, falar assim, não, eu vou ver, eu quero uma pessoa que nunca utilizou esse tipo de tecnologia, uma pessoa que já tem o costume de utilizar, uma pessoa que né, eu vou pegar, assim, tem mais contato com tecnologia ou menos, mesmo que não seja dentro do mercado que eu tô, uma pessoa que mora, um grupo que mora em cidades maiores, um grupo que mora em cidades mais do interior, um grupo do Brasil, um grupo de fora, sabe, assim, tentar entender, na verdade, o que dessas realidades vai interferir na utilização daquele produto que a gente está propondo. Então, eu acho que, assim, o quantitativo tem um papel muito importante e tem maneiras da gente fazer esses cálculos, né, dentro da estatística, que não é minha área, tá? Eu já fiz curso de estatística, assim, para tentar entender, porque a gente, como pesquisador, a gente o tempo todo esbarra, né,
nessa análise estatística para o grau de confiabilidade daquilo que a gente está propondo. Mas aí que eu falo assim, existe, mas eu acho que é mais importante, às vezes, a gente analisar o contexto e o tipo de resposta que a gente precisa. Mais alguma coisa? Gente, com a Mais mãozinha. algum grupo? Patrick, acho que estava. Não, era o Patrick. Era ele que fez a última pergunta agora, com a Cíntia. Tá. Mais alguém, pessoal? Beleza, acho que é isso então, hein, Carol? Então tá, continuo à disposição, Maravilha. né, se vocês precisarem. Foi um prazer estar aqui, obrigado pelo convite mais uma vez. A gente que agradece, viu, Carol, pela aula, foi excelente, acho que deu para esclarecer e vislumbrar o processo todo, as partes importantes que o pessoal provavelmente não estava muito acostumado, tinha pouco contato, né, do processo de projeto, acho que foi bem enriquecedor. Te agradeço demais, viu? Muito obrigado. Que bom, gente, eu que agradeço. Espero ter ajudado, tá? Ajudou demais. Carol, eu vou te liberar aqui, eu preciso fazer uma chamada com o pessoal aqui. Perfeito. Bem chata. Você já deve Tá fazer demais certo. chamada, né? Isso é minha vida. Gente, obrigada. Muito obrigado, A Carol. todos vocês e continuo à disposição. Até a próxima. Um abraço para vocês. Obrigado, Carol. Obrigado. Abraço. Pessoal, não sai não, por favor. A gente precisa fazer uma chamada aqui. Vou pedir para as pessoas que estão com um grupo de alunos, tá? Juntos aí, para vocês abrirem a câmera e falar para a gente quem está presente, para a gente poder ter o registro de chamada aí do pessoal, tá bom? Pode começar? Claro. Então, nós estamos aqui em Montes Claros, na sala. Nós temos 2 equipes que foram selecionadas, e aí nós estamos parabéns. com os alunos. Isso, Maria Victória, temos a aluna Nicole, que é do projeto Ecoblocos. Estamos com os alunos. Qual é o nome seus? William e João Marcelo, de automação residencial. E com os orientadores, eu, Patrick, do Ecoblocos, o orientador Renan, a Cíntia também, que está aqui com a gente, e a pedagoga Gláucia, que também está aqui compondo a nossa equipe hoje. Joia. Do kit de automação é o William e o João, né? William e João. Ecoblocos estava Maria e a Nicole, certo? Isso. Os outros não poderiam vir hoje, mas nas próximas eles virão. Maravilha. Obrigado, pessoal, pela presença. Nada. Tem mais alguém que está com turma aí, pessoal? Pessoal, boa tarde. Eu sou o Ricardo aqui de Barão de Cocais. Nós não estamos com um grupo de alunos aqui no momento, não, porque a nossa aula hoje é EAD, né? Mas nós estamos aí presentes aí com o projeto do Tech Solutions, né? Com a Vitória, que está nos assistindo aí nesse momento, e tem também aí os instrutores Tarley e Jafé, ok? Isso. E mais a Daniela, que é a nossa analista pedagógica. Maravilha. Obrigado, gente. Ô Luiz, estou representando aqui o CTTI, Senai. Eu estava falando mutado aqui. Estou representando o CTTI com o projeto PESING, a mesma questão. Repassar para a equipe. Tudo bem, Luiz? Tudo. Quem está falando é o Antônio, do Senai de Divinópolis. A nossa equipe aqui, ela também está dividida, né? Hoje, a gente conseguiu um aluno participando, né? Ele está presente aí, o Cauã, mas os demais, alguns trabalham, né? E aí a gente já está negociando aí os horários para eles estarem participando das próximas vezes. Qual que é a equipe? Desculpa.
é de Divinópolis, né? Senai Divinópolis, é o desentupidor de eletroduto. Ah, sim. Quem você falou que tá aí, perdão? Cauã é um dos participantes do grupo, tá? Aham. Hoje foi ele o único que pôde participar aí, né? Da aula. E eu sou o Antônio, né? O instrutor que acompanha eles nos projetos. Calma, sou eu. Calma, Victor de Faria. Beleza, obrigado, viu? Pessoal aqui do Evaldo Lodge, vocês estão sem câmera aí, gente? Pessoal do case de baterias, vi que vocês mandaram aqui. Ô Luiz, é o Eric, eu estou representando o Ecopan, né, do Evaldo Lodge. Perfeito. Ocupando... Luiz, você me ouve, hein? Sim. Mário Lúcio de Timóteo, estou apresentando o grupo Zero Waste, ok? Nós produzimos uma farinha a partir de casca de amendoim. Estamos aqui representando, e por questões de agenda também, nós estamos definindo aí, já definimos, né? Quem participará aí, mas no momento sou eu que estou participando aqui para estar replicando as informações para os alunos egressos que estão trabalhando agora. Perfeito. Obrigado, viu? Valeu, Luiz, nós aqui do Hospital e Horto, aí está todo mundo presente, inclusive a Emiliane, né, que é nossa pedagoga, e as alunas estão todas também, e elas são egressas, então já formaram, mas estão presentes aí. Maravilha, obrigado pela dedicação, viu, gente? Boa tarde, Juliana. Maravilha, foi todo mundo, pessoal. Tá dando para escutar? Sim, sim. Tamires, Senai de Timóteo, colega aqui do Mário Lúcio. Eu estou aqui representando a equipe Troca Massa, né? A gente também está fazendo um cronograma para acompanhar, né? Inicialmente tinha um integrante, eu sou orientadora, mas tinha um integrante aqui na reunião, não sei por que ele saiu, né? Um aluno, o André, mas a gente também hoje, as turmas estão em EAD, e ele está acompanhando de casa, acredito que tem algum probleminha, mas estamos aí por dentro de todas, né, a parte, né, da aceleração, a gente está conseguindo acompanhar todo momento, pelo menos um integrante da equipe, tá bom? Maravilha. Tamires, a gente lançou essa semana aí, tá? A plataforma Gira, que ela tem justamente essa mesma proposta que vocês trazem com Troca Massa, tá? Só que é para o setor de moda, calçados. E depois tenta entrar lá no Tudo bem. Excelente. No site da FIENG, tem algumas informações lá, tem o link para a plataforma, a gente pode falar um pouco mais dele aqui, a gente vai tratar com certeza disso durante o projeto, mas para vocês já ir se inteirando, dá para entrar no site já, tá bom? Depois dá uma entradinha lá. Ótimo, já é algo. Isso. Maravilha, acho que foi todo mundo aqui. Pessoal, obrigado, viu, pela participação, pela presença. As aulas estão bem teóricas aqui, mas já a partir da próxima semana a gente começa a ter uma pegada um pouco mais prática, tá? E assim que a gente entrar nos processos aqui de design thinking e de modelo de negócio, proposta de valor, a coisa começa a ficar mais palpável para a gente começa a ter um desenvolvimento mais significativo das soluções, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Opa, diga, Ricardo. O Ricardo aqui de Barão de novo. Só desculpa incomodar, só para alinhar a informação, as reuniões elas vão acontecer sempre nesse horário, na sexta-feira? Isso, a gente deixou uma janela de horário de 13 às 17, tá? Para poder acontecer. Às sextas-feiras. Só que, como o nosso tempo é muito curto, são 3 meses e meio de processo, muito provavelmente nós vamos precisar de estender em algumas semanas aulas em outros dias. Ou passar para vocês exercícios durante as segundas-feiras, para que vocês vão desenvolvendo durante a semana, para que no encontro de sexta a gente faça uma revisão, uma
uma mentoria em cima dessas informações, tá bom? Mas muito provavelmente nós vamos precisar de aulas em outros dias da semana também, tá? Mas eu vou tentar deixar as partes mais relevantes para sexta, tá? E tentar passar o exercício, algum material para vocês consultarem ou lerem durante esses outros dias aí, tentar reduzir esses encontros fora da sexta, mas vai ser necessário. A gente vai fazendo um alinhamento também algumas semanas antes, tá? Não, ótimo, obrigado. Por nada. Outra coisa que eu vou fazer também, pessoal, a gente vai ter momentos de mentoria que vão ser bem específicos com cada grupo de vocês. Eu vou lançar um outro Forms lá para os instrutores conversarem com vocês, para a gente ver momentos da semana de cada equipe, que é mais interessante a gente trocar uma ideia mais específica do projeto, tá bom? Eu acho que esses momentos são importantes também. E aí, com certeza, vai variar muito de equipe para equipe, a gente vai tentar fazer alguma coisa mais personalizada aí para cada um de vocês, tá legal? Eu vou gerar esse material, mando já na segunda-feira, para a gente tentar mapear aí para cada equipe qual que seria o momento, o horário melhor, para a gente tentar adaptar também um pouquinho para a necessidade de vocês aí, para a gente deslanchar esses projetos, tá legal? Maravilha. Mais alguma pergunta, alguma dúvida, gente? Tamires? Talvez está com a mão levantada, que eu já estava. Sim, sim. É na hora para me apresentar, mas abaixei, não é dúvida não. Perdão. Aí, agora abaixei. Beleza. Beleza, pessoal. Se não tiver mais nenhuma dúvida, é isso. Agradeço aí demais a Luiz. presença. Opa, Cauã. Que dia que você vai conseguir disponibilizar para a gente já a aula gravada? Eu ainda vou ver qual que vai ser a plataforma mais adequada para a gente fazer isso, tá? Eu acho que eu vou acabar colocando aqui numa pasta do Drive e disponibilizar o link para vocês poderem assistir, tá bom? Ou vou ver se eu consigo criar um canal no YouTube. Eu estou ainda pesquisando aqui qual que vai ser a melhor maneira de a gente fazer isso. Talvez se a gente fizer um canal no YouTube aqui só nosso, interno, né? Seja mais interessante. Então vou ver aqui qual que vai ser a melhor maneira de a gente disponibilizar isso, mas na semana que vem já deixa disponível para vocês, tá bom? Beleza, então. Obrigado. Por nada, cara. Maravilha. Então é isso, pessoal. Se não houverem mais dúvidas, muito obrigado. Tenham uma boa sexta aí, um ótimo final de semana. Aproveitem a família, os amigos, os amores. A gente se vê na semana que vem, tá bom? Obrigado, pessoal. Tchauzinho. Valeu, obrigado, abraço. Com Deus.